E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos fazer uma pequena pausa no estudo de oscilações para tratarmos mais uma vez do movimento harmônico simples. Só que agora nós vamos relacionar o MHS com o movimento circular uniforme. Veremos logo mais que o movimento harmônico simples nada mais é do que uma projeção do movimento circular uniforme. Observe o quadro. Imagine uma partícula P descrevendo um movimento circular uniforme de raio A. Em certo instante t do movimento, a velocidade da partícula P, tangente à trajetória no ponto considerado, é representada por Vp. E como o movimento circular uniforme é um movimento acelerado, a aceleração da partícula P é a aceleração centrípeta representada por AR. Vamos agora projetar o movimento da partícula P, um movimento circular e uniforme, sobre o eixo X. Portanto, ao observar o movimento no eixo X, você estará analisando o movimento da sombra da partícula P. Portanto, a sombra é a projeção de P sobre o eixo X. Vamos começar, portanto, percebendo, já tendo um indício de que a sombra descreve sim um movimento harmônico simples. Perceba o seguinte: à medida que a partícula P descreve a metade superior da circunferência, sua sombra sobre o eixo X descreve um movimento de ida. Quando a partícula P descreve a metade restante da circunferência, sua sombra retorna. Portanto, à medida que a partícula P descreve um movimento circular uniforme, sua sombra no eixo X realiza um movimento oscilatório e, portanto, um movimento de vai e vem entre as posições mais A e menos A. Já dá para ter um indício de que a sombra da partícula P descreve sim um movimento harmônico simples. Para comprovar este fato, definitivamente, vamos obter as equações do movimento da sombra. Vamos começar determinando, portanto, como a posição da sombra varia com o tempo t. Para fazer isso, eu vou observar esse triângulo retângulo. Fazendo aqui o cosseno de θ, a gente obtém que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, posição x da sombra, sobre a hipotenusa, que é justamente o raio da circunferência em questão. Logo, a posição da sombra é igual a A vezes o cosseno do ângulo θ. Agora, θ varia com o tempo de acordo com as equações do movimento circular uniforme. E conforme vimos em vídeos anteriores, a posição angular θ em certo instante t é igual à posição angular inicial θ0 no instante t0, que eu vou assumir sem perda de generalidade ser igual a zero, mais a velocidade angular ômega vezes o tempo t. Relacionando essas expressões, vemos que a posição da sombra sobre o eixo X varia com o tempo t. E a sua equação do movimento é A vezes o cosseno de θ, que é justamente ômega t mais θ0. A partir dessa expressão, já podemos afirmar com segurança que a sombra descreve sobre o eixo X um movimento harmônico simples. Muito bem? Vamos agora obter a velocidade da sombra em função do tempo t. E o raciocínio central, a partir de agora, para qualquer cálculo, é o de fazer a projeção daquilo que ocorre com a partícula P sobre o eixo X. Então, vamos fazer isso com a velocidade. Perceba aqui, se esse ângulo mede θ, esse ângulo mede θ. Nós temos aqui ângulos alternos internos. Portanto, eu já posso colocar o ângulo θ nessa figura. Agora, a velocidade Vp é tangente à trajetória no ponto considerado. Portanto, ela forma 90 graus como segmento de reta que define o raio da trajetória. Logo, se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é justamente 90 menos θ. Muito bem? Para obter, portanto, a velocidade da sombra,
basta obter a projeção da velocidade Vp na direção horizontal. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez ao cosseno do ângulo em questão. Então aqui nós temos a velocidade da sombra, que é justamente a projeção da velocidade Vp na direção horizontal. Bom, sendo assim, fazendo ali o cosseno de 90 menos θ, a gente obtém o cateto adjacente, ou seja, a velocidade da sombra, sobre a hipotenusa, que é justamente a velocidade da partícula. Logo, a velocidade da sombra é igual à velocidade da partícula, que multiplica o cosseno de 90 menos θ. Então aqui nós temos o cosseno de 90 vezes o cosseno de θ, que é zero, já que o cosseno de 90 graus é zero, mais o seno de 90 graus vezes o seno de θ. Aqui nós vamos obter o seno de θ, já que o seno de 90 graus é 1. Portanto, vezes o seno de θ. Muito bem. Agora, nós sabemos que θ é igual a θ0 mais ômega-t. E nós sabemos também que a velocidade da partícula, que descreve o movimento circular uniforme, é igual a ômega vezes o raio. Sendo assim, a velocidade da sombra, ou seja, da partícula que descreve o movimento harmônico simples, vou colocar aqui embaixo, é igual a ômega vezes A vezes o seno de ômega-t mais θ0. Muito bem? Agora note o seguinte, a velocidade da sombra está orientada em oposição ao eixo x, portanto, aparece aqui nessa expressão o sinalzinho de menos. Observe no quadro as expressões obtidas até aqui e toda a análise realizada. Seguindo, portanto, com o nosso raciocínio. Para obter a aceleração da sombra, basta projetar a aceleração da partícula na direção do eixo x, na direção horizontal. Então agora eu vou recorrer a esse triângulo retângulo. Aqui nós temos o ângulo θ, esse ângulo aqui é o ângulo reto. Portanto, a aceleração da sombra está orientada, assim como ocorre com a velocidade, em oposição ao eixo x. Portanto, eu vou desenvolver a expressão mais uma vez e no final eu coloco o sinal negativo, assim como eu fiz para a velocidade. Então, aplicando nesse triângulo retângulo o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente, a aceleração da sombra, pela hipotenusa, que é a aceleração centrípeta da partícula P. Logo, a aceleração da sombra é a aceleração centrípeta vezes o cosseno de θ. Agora, mais uma vez, θ é igual a θ0 mais ômega-t e a aceleração centrípeta ela é ômega ao quadrado vezes o raio. Combinando essas expressões, vemos que a aceleração da sombra, ou seja, a aceleração da partícula que descreve o MHS, o movimento harmônico simples, é igual. Então nós temos AR, que é ômega ao quadrado A. Como a aceleração está em oposição ao eixo x, eu já coloco o sinal negativo. Então, menos ômega quadrado A, que multiplica o cosseno de ômega-t mais θ0. Muito bem. Nós podemos ainda, comparando os resultados obtidos, a gente consegue ainda obter uma relação muito importante entre a aceleração e a posição da partícula.
Perceba o seguinte, vamos colocar aqui como observação. Note que a aceleração da partícula, da sombra, ela é menos ômega ao quadrado que multiplica A cosseno, sendo que A cosseno é a posição x. Logo, a aceleração da sombra, ela é menos ômega ao quadrado vezes a posição x. Então, observe no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Analisando essa relação encontrada na observação, vemos que ela é justamente a equação diferencial de um oscilador harmônico simples, pelo seguinte fato: a aceleração da sombra é a derivada de segunda ordem da posição xs em relação ao tempo t. Sendo assim, a aceleração da sombra é x dois pontos da sombra. E isso é igual a menos ômega ao quadrado vezes o x da sombra. Logo, a derivada de segunda ordem da posição da sombra em relação ao tempo t mais ômega ao quadrado vezes a posição x da sombra é igual a zero, conforme era de se esperar. Vamos agora obter novamente o período de oscilação de uma massa em um sistema massa-mola e o período de oscilação de um pêndulo simples no limite de pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio estável a partir dessa abordagem. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe, portanto, no quadro o sistema massa-mola ilustrado. Em certo instante t do movimento, o bloco de massa mzão ocupa a posição x sobre o eixo x. Como a força elástica é uma força de restituição, ela atua em oposição ao eixo x. A constante de mola é representada por K, e como eu estou desprezando a ação de forças dissipativas, o bloco de massa mzão oscila entre as posições mais A e menos A sobre o eixo x, assim como ocorre com a sombra, ou seja, com a projeção da partícula P sobre o eixo x. Logo, eu posso afirmar que a aceleração do bloco de massa m grande é justamente essa expressão. Muito bem? A força-peso é equilibrada pela força normal, logo, a força elástica é a força resultante. Sendo assim, a força resultante é justamente a força elástica. A força resultante é a massa do bloco vezes a aceleração adquirida. A aceleração é menos ômega ao quadrado x, e isso é igual à força elástica. Como ela é uma força de restituição, menos K vezes x. Simplificando o x e o sinal negativo, vemos que ômega ao quadrado é igual a K sobre m. Agora, ômega é 2π dividido pelo período. Sendo assim, ômega ao quadrado é 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado. Agora, observe atentamente o quadro. O período ao quadrado, vamos no rascunho. O período ao quadrado é 4π quadrado vezes m sobre k, extraindo a raiz quadrada, como era de se esperar, o período t da massa m grande é igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa m sobre a constante de mola K. Muito bem? Então, observe a expressão obtida a partir dessa abordagem. Vamos agora para o pêndulo simples. Analisando a figura em questão, vemos que, em certo instante t do movimento, a partícula de massa mzinho possui velocidade orientada nessa direção e sentido. Na partícula atuam duas forças. Nós temos a força-peso e a força de tração. A força-peso, portanto, possui duas componentes. Uma componente radial, representada por PR, que atua na direção da força de tração, e uma componente tangencial que atua na direção da velocidade v.
Nós estamos interessados aqui em analisar apenas a direção tangencial do movimento, portanto, eu não vou olhar para a força de tração e muito menos para a componente radial da força-peso. Sendo assim, na direção tangencial, a força resultante que atua na partícula de massa mzinho é a componente tangencial. Portanto, eu posso começar escrevendo que a força resultante na direção tangencial é a componente tangencial da força-peso. Agora, se esse ângulo mede θ, esse ângulo mede θ. E, portanto, observando esse triângulo retângulo, vemos que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, ou seja, é igual à componente tangencial da força-peso, sobre a hipotenusa, que é justamente a força-peso. Sendo assim, a intensidade da componente tangencial da força-peso é P, ou seja, mg, vezes o seno do ângulo θ. Logo, eu posso escrever nessa igualdade o seguinte: a massa da partícula vezes a aceleração tangencial é igual à componente tangencial da força-peso. Como essa força é uma força de restituição, assim como acontece para a força elástica, eu vou colocar aqui menos mg vezes o seno do ângulo θ. Agora observe o seguinte, perceba a importância do cálculo do período do pêndulo simples no limite de pequenas amplitudes em torno da posição de equilíbrio estável. Perceba a importância dessa consideração. Admitindo que θ é pequeno o suficiente, eu posso aproximar esse arco de circunferência por um segmento de reta de comprimento x. Portanto, eu posso imaginar que, entre aspas, a sombra dessa massa mzinho está descrevendo um movimento oscilatório, um movimento de vai e vem, aproximadamente sobre esse segmento de reta. Assim como ocorre para a sombra da partícula P que está sobre o eixo x. Logo, a aceleração tangencial dessa partícula de massa mzinho no pêndulo simples, no limite de pequenas amplitudes em torno da posição de equilíbrio, com muito boa aproximação, é menos ômega ao quadrado x. Logo, m que multiplica menos ômega ao quadrado x é igual a menos m vezes g vezes. Agora observe o seguinte, se eu posso aproximar esse arco de circunferência por um segmento de reta de comprimento x, o seno de θ, observe o triângulo obtido a partir da figura original, o seno de θ ele é dado pela medida do cateto oposto, uma posição x qualquer dessa sombra no movimento, sobre a hipotenusa, que é justamente o comprimento L do fio. Agora, eu posso simplificar a massa e a posição, o sinal de menos também. Consequentemente, ômega ao quadrado é igual a G dividido por L. Ômega é 2π pelo período, portanto, ômega ao quadrado é 4π quadrado sobre o período ao quadrado. Logo, vamos no rascunho. O período ao quadrado, ele é 4π quadrado L sobre G, extraindo a raiz quadrada, a gente obtém, conforme era de se esperar, que o período de oscilação de uma partícula num pêndulo simples, uma partícula de massa m, no limite de pequenas amplitudes em torno da posição de equilíbrio, é 2π raiz quadrada de L, comprimento do fio, sobre G, módulo da aceleração da gravidade local. Muito bem, observe no quadro, portanto, todos os resultados obtidos a partir dessa abordagem, ou seja, da abordagem que nos diz que o movimento harmônico simples nada mais é do que uma projeção do movimento circular uniforme. Com isso eu encerro este vídeo, até a próxima.